Olá, seja bem-vindo ao tutorial. Nele vou falar hoje a respeito de alguns efeitos de texturização que a gente consegue com codificações hexadecimais. Muitas vezes a gente quebra a cabeça para fazer efeitos de texturas metálicas nas malhas que nós criamos aqui na área espacial e vamos ver como é simples a gente conseguir alguns efeitos básicos. Vamos então criar um cenário e vamos utilizar para isso o renderizador Cyclones Render com uma simplicidade para fazermos os efeitos desejados. Vamos lá. Vamos criar um cenário aqui básico para entender. Com o cursor na área, Shift A. Vamos colocar uma Mesh Plane, que vai ser o nosso chão ou superfície, tecla S. Vamos aumentar. Cursor no meio ainda. Vamos com o cursor na área novamente, Shift A. Vamos adicionar uma Mesh UV Sphere, que é a esfera. Vamos encostar o cursor na seta azul e trazê-la para cima um pouco, para que ela fique encostando aqui na superfície. Vamos encostar o cursor do mouse na seta verde, pressionar o botão esquerdo e arrastá-la um pouquinho aqui para a esquerda. Veja que a superfície da esfera está um pouquinho áspera. Vamos alisar essa superfície para termos o efeito aí interessante. Então vamos vir aqui na barra de propriedades da esquerda, clicar em Smooth, esfera suavizada. Vamos fazer uma cópia tendo como base o eixo Y. Então vamos digitar Shift D, Y, a gente consegue arrastar a cópia pelo eixo Y. Vamos posicioná-la nesse ponto, pressionar o botão esquerdo para fixar. E para repetir esse comando de cópia, podemos usar agora o atalho Shift R. A gente faz uma outra cópia usando o mesmo comando. Vamos agora ajustar só algumas coisas interessantes aqui na nossa área para termos o entendimento aí desses efeitos de texturas metálicas. Primeiramente nós vamos selecionar o objeto lâmpada e vamos trazer essa lâmpada, mudando a nossa visão para a vista de topo, para que ela fique bem aqui nessa lateral. Vamos voltar a nossa visão para a visão de câmera, clicando a tecla View, Câmera. Temos aqui as esferas, vamos aproximar com o scroll do mouse a lente da câmera. E para travar a lente da câmera, usando a tecla N, nós vamos vir aqui na barra de propriedades oculta, clicar em Lock Camera to View, clicar o N para ocultar novamente. E aqui a gente pode agora, com o botão do meio pressionado, o Shift ou o Ctrl, a gente consegue arrastar, fazendo um desvio orbital aqui, ó, na nossa área. Com o Shift a gente arrasta, com o Ctrl e o botão do meio pressionado a gente faz o zoom. E é dessa forma que nós vamos enxergar os três objetos. Eles estão ultrapassando um pouquinho aqui a malha de baixo. Vamos selecionar cada um com o Shift pressionado, botão direito. Vamos trazer um pouquinho mais para cima aqui para que ela fique bem nesse ponto. Essa é a nossa visão que nós temos de renderização básica através da Viewport Solid desses objetos. Nós estamos usando para isso aqui o renderizador Blender Render. Para tentar explicar esse efeito de textura metálica, eu não vou usar esse renderizador. Eu vou utilizar um renderizador chamado Cyclones Render, que é o renderizador qualitativo. Clicando nele, continuamos aqui no modo sólido com a mesma imagem, porém se dermos a renderização, vocês vão ter algo em torno disso aqui. Uma renderização lenta. Por quê? Porque aqui, se eu vier no ícone de render, vocês vão notar que se eu correr essa barra de rolagem aqui na direita, vou sair aqui da renderização, aqui em Sample eu estou utilizando, vocês vão ver aqui, Samples, que é a amostra, um valor de 128. Então isso faz com que o processamento da renderização, apesar da qualidade, seja muito lento aí na máquina. Então eu vou diminuir esse valor aqui do Samples, clicando nessa caixinha, que é o slider, para o valor 30 e vou dar o Enter. Se dermos novamente a renderização, notem que a renderização agora ela ocorre de forma mais rápida, porém com menos qualidade do que a anterior. Observem que a intensidade de luz aqui, para o entendimento, está um pouquinho fraca. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair aqui da renderização, teclando ESC, e vamos voltar a nossa visão para a visão de topo.
Aqui na visão de topo, nós vamos selecionar o objeto lâmpada com o botão direito e vamos arrastar um pouquinho a nossa caixa de propriedades aqui para a gente ver todos os itens. E vocês vão ver que eu tenho um ícone em forma de um ponto luminoso. Ele representa o objeto lâmpada. Então, clicando nele, eu tenho as características deste objeto lâmpada, utilizando quem? O Cyclops Render. Essas características que vocês vão ver aqui é diferente das características do Blender Render. Se eu vier aqui e voltar para o Blender Render, notem que as características de luz no Blender Render são diferentes das características de luz no Cyclops Render. Então, o que é que nós vamos fazer aqui de imediato para melhorar aquela luz do cenário? Nós vamos mudar esse objeto aqui. Em vez de luz de ponto, nós vamos usar ela como uma luz sun, que é a luz solar. Veja que incide um raio apontando para as esferas. Para eu intensificar essa luz do sol, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou clicar em Use Nodes, que eu vou criar um nó. Vocês vão ver que aqui eu tenho na configuração a opção Size, que é o tamanho dessa luz. Eu vou clicar nessa caixinha do slider e vou digitar o valor 1 Enter. Aqui no nó que eu criei, que é o nó de emissão, eu vou usar o Strength com uma força, vou clicar dentro da caixinha, 3 Enter. E vamos dar um giro orbital na nossa tela, pressionando o botão do meio do mouse. Veja que a lâmpada está apontando a sua luminosidade nessa direção. Nós vamos fazer o seguinte, de frente, ou então, usando a tecla R, nós vamos rotacionar, fazer com que essa lâmpada fique acima das 3 esferas. Fixando com o botão esquerdo, vamos voltar à nossa visão de câmera, como nós ajustamos inicialmente. Vamos dar um render para ver como é que vai ficar a luminosidade agora. O que é que eu posso criar em termos de material para fazer o efeito metálico em cada esfera dessa? Vou sair aqui da renderização. A nossa visão destes 3 objetos, na visão do tipo Rendered, que é a visão renderizada em tempo real. Eu vou clicar com o botão esquerdo na cena. E aqui é como se nós estivéssemos vendo a renderização em tempo real pelo Cyclops Render. Nós vamos então, pessoal, fazer o seguinte. Nós vamos com o botão direito selecionar a primeira esfera, encostando o cursor do mouse sobre a mesma, clicando o botão. Vocês vão ver que se eu vier aqui na Outliner, a esfera número 1 foi a esfera selecionada, tá? Vamos aplicar a ele um material que vai nos permitir ter o efeito metal texturizado nessa superfície. Para isso, nós vamos entrar no ícone que representa os materiais. Se vocês vierem aqui na caixa de propriedades da direita, vão clicar nessa esfera. Notem que eu não tenho nenhum material empregado a essa esfera. Para eu criar um material para ela, eu vou clicar em New. Automaticamente, o programa já cria um material pelo qual ele dá o nome de material.001. E aqui embaixo, na guia chamada Surface, ele vai dizer qual é o tipo de superfície que eu estou usando nesse efeito de material desse objeto. Nesse caso aqui, eu estou utilizando inicialmente uma superfície de Fuse BSDF. E aqui embaixo vocês vão ver que eu tenho algumas configurações de cor, Roughness, que é a rugosidade, e de normal. Vamos fazer o seguinte, em Roughness, que é a rugosidade, nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos digitar ponto 15. Nós vamos dar uma rugosidade na textura desse material e vamos dar a ele uma superfície, clicando aqui nessa caixinha, do tipo Gloss BSDF. Vamos mudar de Diffuse para Gloss. Vocês vão ver uma cor aqui um tanto prateada. Vamos fazer o mesmo método na segunda esfera. Vamos encostar o cursor do mouse, selecionar, notem que aqui na Outline é essa esfera que está sendo selecionada. Vamos dar para ela um material também, clicando em New. Veja que o programa já cria um material .002 de forma automática. A superfície inicial, como eu disse a vocês, sempre vai ser a Diffuse BSDF. Roughness, nós vamos clicar com o botão esquerdo e vamos digitar ponto 15. Dando essa rugosidade nesse material aqui dessa esfera, nós vamos mudar o Diffuse
clicando nessa caixinha, para o modo Gloss. E temos o mesmo material prateado para essa segunda esfera. Vamos repetir a dose na terceira esfera. Botão direito com o cursor do mouse sobre a terceira esfera. Veja que ela foi selecionada aqui na Outliner. Vamos clicar o New. Vamos clicar em Roughness, ponto 15. E em Diffuse BSDF nós vamos usar o Gloss. Por que o Gloss, pessoal? Porque o Gloss ele faz com que na superfície haja um efeito de material brilhante. E vocês vão ver que os três objetos aqui estão praticamente com uma cor que é uma textura metálica prata. O que nós vamos usar agora é um artifício simples que muitos de vocês talvez não conheçam e que a gente pode conseguir através da internet, que é a taxa hexadecimal das cores que vão nos dar os efeitos metalizados. Como é que a gente faz isso? Nós podemos entrar na internet. Aqui na pesquisa Google, por exemplo, eu vou colocar aqui cor dourada. Notem que eu sou levado a uma página, geralmente a Wikipedia tem isso, tá? Onde eu vou ter aqui o aspecto de coloração que vai dar a textura dourada. Notem que o dourado é uma cor terciária. E se vocês olharem aqui nessas configurações, vocês vão ver que eu tenho o tripleto hexadecimal referente a essa cor. Então o que é que eu posso fazer, Luciano? Eu posso, por exemplo, clicar com o botão esquerdo, marcar esse código hexadecimal, copiar com Ctrl C, que é a cópia, e voltando ao Blender, por exemplo, aqui nessa opção de cor, vocês vão ver que o material empregado é uma cor branca. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, eu abro o seletor de cores. E vejam que aqui eu tenho três tipos de seletor de cores. No padrão RGB, no padrão XSV e no padrão hexadecimal. Aqui eu tenho como digitar esse código que eu busquei lá na internet através do Google. Vou clicar nessa caixinha duas vezes e vou dar o Ctrl V para colar o código. Olha o código aqui que eu busquei. Se eu der o Enter, veja que esse objeto, que foi o último selecionado, ele passa a ter uma coloração dourada. Vamos então experimentar a cor prateada. Então nós vamos voltar aqui, vamos voltar em prata, dar o Enter. Veja que ele buscou a cor prata. E aqui nós temos, vamos dar um rolamento aqui, ó, o tripleto hexadecimal que se refere à cor prata, que é a combinação. Então nós vamos pressionar o botão direito, arrastar até a finalização do código, copiar com Ctrl C e voltando, selecionando a esfera do meio com o botão direito, nós vamos vir aqui justamente na cor que foi empregada a cor branco, clicar em hexadecimal, clicar com o botão esquerdo e Ctrl V para colar aquele código, vamos dar o Enter. Veja que aqui ele está com uma cor mais prateada do que essa primeira esfera, que está numa cor branca. Para nós conseguirmos a textura de um metal bronze, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar a primeira esfera com o botão direito. Veja que a cor empregada nela aqui é a cor branca. Nós vamos voltar lá para o Google e vamos digitar cor bronze. Dar o Enter. E notem que eu tenho aqui, ó, uma opção de buscar essa cor bronze através desse site. Vocês vejam que o código que estou utilizando aqui nele é justamente, ó, esse @cd7f32. Então eu posso, por exemplo, sem precisar entrar no site, marcar essa codificação, copiar, pode ser o Ctrl C, tá certo, pessoal? Vir aqui e aqui na caixa de cores, clicar em hexadecimal, clicar na caixinha e dar o Ctrl V e dar o Enter. Veja que eu tenho três opções de texturizações diferentes com codificações hexadecimais que eu busquei aí junto ao Google. Para eu melhorar essa condição de metal para um metal polido, eu posso mexer nessa opção Roughness, que é a rugosidade dos elementos. Exemplo, nessa primeira esfera que eu estou utilizando aqui, a codificação bronze, eu posso diminuir esse Roughness, ó, para o valor 0. Vocês vão ver que eu tenho material
totalmente polido. Eu tenho o efeito da lâmpada aqui e tenho o efeito de espelhamento dessa esfera que está ao lado. Se eu selecionar a esfera do meio com o botão direito e diminuir o roughness dele, vocês vão ver que o efeito polido prateado nesse elemento. Se eu selecionar a terceira esfera com o botão direito, eu posso diminuir o roughness, vocês vão ver o efeito dourado aqui. Então, dessa forma, eu consigo fazer um efeito muito legal de texturização metálica junto aos objetos, utilizando o Cyclones Render, sem precisar muito nodes para tal efeito. Se eu quiser, por exemplo, utilizar um ambiente com a imagem HDRI, eu simplesmente clico no ícone que representa o Word, que é a esfera, e eu posso clicar em Use Nodes. Eu vou manter essa surface do tipo background, porém aqui em Color eu vou clicar e vou usar a textura do tipo Environment Texture. Vou clicar aqui, notem que o fundo fica com a cor rosada, porém eu posso buscar essa imagem junto a esse diretório onde eu criei, clicando em Open. Vou usar, por exemplo, aqui o diretório HDRI onde eu baixei as imagens. Já tenho algumas aqui para definir, vou usar essa daqui, Open Image. Veja que o efeito aqui nas esferas, utilizando como pano de fundo uma imagem HDRI, fica melhor aqui para o efeito das esferas, tá? Porém, essa imagem ela não vai sair do fundo, a não ser que na renderização a gente clique aqui nessa câmera, vem até aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho a opção aqui transparente, tá vendo? Eu vou clicar nela e vocês notem que quando eu clico, eu tiro aquela imagem de fundo aqui do efeito. Se eu quiser que o fundo todo seja preenchido com esse padrão da nossa superfície plana, eu posso, vamos voltar aqui para o nosso modo sólido para ficar mais fácil, selecionar o plano com o botão direito, entrar no modo Edit Mode, aqui eu vou selecionar a opção de trabalhar com as arestas, que são as edges, clicar a tecla A para desativar e vou selecionar apenas essa aresta aqui do fundo, vou dar um EZ e vou fazer um paredão aqui para criar essa opção, selecionando com A todo o plano, vamos dar o S, Y, para poder aumentar esse plano de fundo. E aqui, se nós voltarmos a Object Mode e formos dar aqui, por exemplo, agora a renderização, Rendered, nós temos um fundo aqui todo aplicado com as nossas esferas sendo vista de forma bem interessante. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e possam pesquisar esses códigos hexadecimais. Vou deixar até os 3 básicos aí embaixo na parte de descrição para que vocês já tenham facilitado essa codificação aí no uso dessa experiência. Até o próximo tutorial, forte abraço!